Bom dia. A gente teve aqui um problema para a transmissão da web, então a gente vai estar começando agora, então quero pedir desculpas pelo atraso. A web de hoje vai ser sobre a importância da nutrição no combate ao tabagismo e nas pesquisas bibliográficas, não há uma dieta específica, né, para o tratamento do paciente que está lutando contra o vício, mas existem algumas considerações que são feitas, né, com relação à melhora dessa alimentação para esses pacientes, para melhorar o estado de saúde deles, e isso no decorrer da web vocês vão poder identificar essas considerações. Então, vamos iniciar a web. Dos fatores de risco, né, eu vou fazer uma introdução com relação ao vício, ao tabagismo, que é para a gente entender realmente a importância dessa que acaba sendo até um problema de saúde, né, já que acarreta em várias outras doenças. Então, dos fatores de risco com relação às doenças e agravos crônicos não transmissíveis, o tabagismo, ele é um dos principais desses fatores, sendo também a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Ele apresenta um quadro de 4 milhões de óbitos anuais e pode até chegar, em 2030, a 10 milhões de mortes. Além da mortalidade, o hábito de fumar ele também está associado com o desenvolvimento de diversas doenças. E isso configura, então, o tabagismo num problema realmente grave de saúde pública. Dentre essas doenças, nessas condições crônicas, estão a hipertensão, a aterosclerose, o infarto agudo do miocárdio, o acidente vascular cerebral, efizema pulmonar, coronariopatias e vários tipos de câncer, como câncer de pulmão, de boca, de laringe, de próstata, entre outros tipos de câncer. E tem-se notado que a proporção do número de fumantes tem aumentado muito, ainda em todo o mundo, principalmente naquelas populações de baixa renda e de baixo nível educacional. E esse fenômeno também vem se repetindo muito entre os países em desenvolvimento, quando comparamos com os países desenvolvidos. E estima-se que em torno de 70% dos fumantes, nos próximos 20 anos, eles serão habitantes mesmo dos países não desenvolvidos, né, dos países em desenvolvimento, invertendo, então, a situação atual, em que a maioria dos pacientes se encontram ainda nos países do primeiro mundo. O tabagismo, ele, como já foi falado, ele é um dos mais importantes problemas de saúde pública, considerado como uma pandemia, uma vez que milhares de pessoas no mundo acabam morrendo em consequência dos problemas decorrentes desse hábito. E um dos principais componentes do cigarro, que é a nicotina, ela exerce diversos efeitos sobre o metabolismo, como, por exemplo, a redução do peso corporal e a variação da ingestão alimentar, que acaba sendo aquém das necessidades. Então, isso aí é a parte que nos interessa, né? Esse lado aí do paciente. A nicotina, presente em qualquer derivado, né, do produto, ela é considerada uma droga por possuir propriedades psicoativas, ou seja, quando ela é inalada, ela acaba provocando alterações no sistema nervoso central e traz modificações no estado emocional e comportamental do indivíduo. E isso pode induzir ao abuso e à dependência, né, da droga. O quadro de dependência, ele acaba resultando em intolerância, então o indivíduo começa mesmo a não sentir nenhum tipo de alteração, ele começa a tolerar a droga. A dependência também causa abstinência, então se a pessoa que tem o hábito de fumar, ela entra nesse estado de abstinência, isso acaba trazendo problemas para ela mesma. E também gera comportamentos compulsivos pela atração mesmo de consumir a droga. Então, aí acaba se estabelecendo um padrão de auto-administração, né, caracterizado pela necessidade tanto física quanto psicológica da substância.
mesmo existindo aí toda uma propaganda atualmente, né, existe sobre esses efeitos prejudiciais do uso do tabaco à saúde. Com relação aos fatores que influenciam esse uso do tabaco, dependendo da suscetibilidade individual, alguns fatores eles são decisivos para estimular o indivíduo em atender essa tendência de buscar mais drogas ou alívio para as tensões. Como, por exemplo, a aceitação social de uma determinada substância, o acesso fácil, o uso da droga por pessoas que têm um papel em modelo de comportamento. Então, as pessoas se assemelham muito às outras. Então, na década de 80 isso ocorria muito. E por isso houve esse boom do uso, da década de 70 e 80. E por isso houve esse boom no uso, né, do cigarro. Então, a sociedade realmente ela acaba sendo a principal responsável por contribuir para que o acesso ao uso ele seja estimulado. No caso do tabagismo, é importante destacar também o papel da publicidade, que ainda até hoje exerce, né, na adoção de consumo mesmo dos derivados do cigarro, do tabaco, especialmente cigarro. A mídia, ela acaba veiculando pessoas mais pobres, desculpa, a mídia ela acaba veiculando pelas indústrias, né, associado isso aí às demandas sociais e às fantasias adolescentes, de jovens, mulheres, e usa essa questão da manipulação psicológica, né, para que as pessoas realmente usem os cigarros. Isso cria uma impressão muito forte, principalmente entre adolescentes e jovens, né, de que o tabagismo é muito comum e socialmente aceito na realidade. Então, a mídia também acaba sendo muito responsável por esse número crescente de uso de drogas, do cigarro pelos jovens. O reconhecimento do papel da publicidade na adesão dos consumidores, né, do tabaco fez com que as legislações fossem instituídas para que houvesse uma desestimulação mesmo na iniciação, né, ao uso do cigarro. E, por exemplo, a lei de número 9.294, de 15 de julho de 96, que determina ser vedada em todo o território nacional a propaganda comercial de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno derivado ou não do tabaco, com exceção apenas da exposição dos produtos nos referidos locais de venda, né? Claro que desde que acompanhado das cláusulas de advertência. Então, nisso, a propaganda comercial desses produtos, ela tem, então, que se ajustar às novas diretrizes, que, então, recomenda o seguinte, que não deve ser sugerido o consumo exagerado do cigarro, nem a indução de que ele possa trazer bem-estar à saúde, ou mesmo fazer associação a celebrações, sejam cívicas ou religiosas, não induzir as pessoas ao consumo, atribuindo para ele, para o produto que as propriedades calmantes ou estimulantes, não induzir que o produto apresenta propriedades como reduzir a fadiga ou a tensão ou qualquer outro efeito, não associar ideias ou imagens de maior êxito na sexualidade das pessoas, insinuando que o produto ele causa aumento da virilidade ou da feminilidade. E também não associar o uso do produto a práticas esportivas ou olímpicas, nem sugerir ou induzir o seu consumo em locais ou situações perigosas, abusivas, ilegais, como também não empregar imperativos que induzam realmente as pessoas diretamente ao consumo. E, principalmente, não incluir a participação de crianças e adolescentes, né, aí, como modelos para o consumo do cigarro. Além de tudo isso, os pais ou os responsáveis, até mesmo os professores, amigos, eles acabam também exercendo muita influência. Então, o consumo do tabaco pelos pais, por ídolos, e a atitude permissiva
permissiva, né, diante do uso, durante essa questão da aceitação social, acaba contribuindo também para o incentivo, né, por parte dos adolescentes e dos jovens a realmente a consumir o cigarro, a usar o cigarro. Com relação às doenças, é bem evidente essa influência do tabaco no aumento ou no agravamento das doenças, como, por exemplo, as cardiovasculares, as pulmonares, circulatórias, numerosos tipos de câncer, como já foi mencionado. E tudo isso contribui mesmo para o acréscimo da morbidade e da mortalidade das pessoas. Muitos estudos no Brasil e no mundo, eles evidenciam que o ato de fumar se instala muito precocemente e já quase 90% dos adultos fumantes relatam ter iniciado o hábito antes mesmo dos 18 anos de idade. Apesar do consumo do cigarro nas mulheres ainda ter aumentado muito no Brasil, os homens ainda são os que mais fumam. E a relação entre o tabagismo e os outros fatores de risco, né, como o consumo mais de álcool, o sedentarismo, a ingestão de menos alimentos saudáveis, como frutas, verduras e legumes, tudo isso eleva a possibilidade dos indivíduos desenvolverem as doenças associadas e agravando ainda mais o risco de mortalidade. Pensando nas mudanças de hábitos, né, que tudo isso nos direciona para a nutrição, a importância da nutrição nesse combate ao tabagismo, é importante frisar aqui que em torno de 70% dos tabagistas, eles desejam parar de fumar, mas poucos acabam alcançando esse sucesso, uma vez que a maior parte deles necessita de apresentar 5 a 7 tentativas antes de deixar o cigarro completamente. Então, a maioria das pessoas acabam se sentindo desestimuladas e desistem, né, do vício, de parar o vício. A dependência da nicotina, ela acaba acaba se configurando numa desordem muito complexa e difícil de ser superada. E a motivação para deixar o hábito é um dos fatores mais importantes na cessação do tabagismo. E está diretamente relacionado a variáveis como hereditariedade, vai depender também da fisiologia, das características ambientais e psicológicas do indivíduo. E partindo mesmo para a nossa área, né, a área da nutrição, há uma associação muito forte entre a cessação do tabagismo e o baixo peso, tanto em homens quanto em mulheres. E isso acaba expondo também o indivíduo a um maior risco de morbidade e mortalidade. Então, a maior preocupação por parte dos fumantes, no que diz respeito à interrupção do ato do tabagismo, é o possível ganho de peso indesejável. E vários tabagistas, eles permanecem fumando para evitar esse ganho de peso. Tem-se realmente essa evidência de que a nicotina ela produz perda de peso ou a redução do peso. Então, o abandono do uso da droga acaba levando a um período agudo do ganho de peso, justamente porque se a pessoa passou muito tempo, né, fazendo uso do cigarro, realmente houve por parte da nicotina essa indução à perda de peso. E é claro, na abstinência, o indivíduo vai, consequentemente, voltar a ganhar o peso que não poderia ganhar por causa da nicotina. Então, ganhar peso em excesso, isso que é o problema, acaba induzindo a alterações comportamentais e de personalidade e frequentemente são manifestadas sob a forma de depressão, de abstenção, autopunição, irritabilidade ou mesmo agressão. O tabagismo e o peso corporal. Esse ganho de peso, que acaba também sendo influenciado pelo aumento do estresse do indivíduo, ele, além de ocorrer, né, naturalmente, acaba sendo intensificado mediante uma compulsão alimentar. Que as pessoas que têm passam por esse processo de parar de fumar, acabam compensando a questão da ansiedade, né, já que não usam cigarro pelos alimentos. E isso acaba gerando um círculo vicioso.
E existem 3 teorias que explicam, que são mais aceitas e explicam a relação tabagismo e ganho de peso corporal, que são, há um aumento da taxa metabólica, né, com maior gasto de energia pelos fumantes. Há diferenças na qualidade e quantidade dos alimentos ingeridos pelos tabagistas e há uma ação redutora do apetite via nicotina. Então, tudo isso é fator influenciador realmente dessa característica do peso corporal desses pacientes. Então, a nicotina realmente tem uma ação de reduzir o apetite. Então, quando cessa a nicotina, o apetite do indivíduo volta e, consequentemente, o ganho de peso. Tudo vai depender da qualidade e da quantidade do alimento ingerido por essa pessoa, a questão da ansiedade mesmo no tratamento, né, para combater o vício. E, naturalmente, há um aumento nessa taxa metabólica do indivíduo, que ele passa, ou melhor, há uma redução da taxa metabólica no indivíduo que está sob tratamento antitabagismo. Por quê? No momento em que ele está sob o efeito da nicotina, há essa tendência a um gasto maior de energia. Então, quando cessa o uso, a taxa metabólica acaba reduzindo e isso favorece o ganho de peso. O aumento do ganho de peso devido ao abandono do tabagismo, ele é muito relatado como um obstáculo, então, para a manutenção da abstinência. E isso principalmente nas mulheres. As mulheres têm medo de engordar. Além disso, o ganho de peso ele acaba favorecendo o acúmulo de gordura na região central, e isso é um fator de risco para diversas doenças, como para o diabetes, como para a hipertensão, alterações do perfil lipídico. E quando uma pessoa decide abandonar o hábito de fumar, devido a esse medo de ganhar peso, ela pode vir a praticar também distúrbios nutricionais, como, por exemplo, anorexia, bulimia, obesidade. Então, o ganho de peso é proveniente das alterações comportamentais mesmo, e se o indivíduo não tem um acompanhamento nutricional, um acompanhamento psicológico adequado, isso pode gerar consequências muito piores, além do hábito realmente de fumar. Estima-se que o ganho médio de peso corporal em pessoas que cessam, né, o uso do tabaco, ele pode atingir entre 4 a 6 quilos e pode até alcançar 10% do valor do peso corporal em alguns indivíduos. E observa-se que há uma tendência a substituir realmente o cigarro pela comida, né, como forma de gratificação oral, de compensação da ansiedade. E isso também é justificado porque há uma melhora na sensação gustativa e olfatória, que até isso a nicotina ela tira. Essa aguçada sensação gustativa e olfatória. Então, são fatores que realmente refletem nesse ganho de peso. Há também outras teorias para a relação do ganho de peso e o tabagismo, que é a diminuição, né, da taxa metabólica basal, que ela acaba realmente sendo reduzida quando há a cessação do cigarro. Diferenças qualitativa e quantitativa nos alimentos ingeridos, como eu já falei, e a melhora do paladar também já relatada aqui. Que esse paladar ele é afetado, né, pelas substâncias presentes no cigarro. Então, todas essas variáveis acabam repercutindo diretamente na saúde do indivíduo. E isso contribui fortemente para o aumento também da prevalência da obesidade, se o paciente ele não tem esse controle tanto da alimentação como realmente o controle psicológico. Pensando no tratamento, existem três fatores que vão estar aí ajudando muito para que o indivíduo consiga vencer o vício sem trazer outros problemas para si. Então, associar a atividade física, a prática da atividade física, o consumo de uma alimentação saudável, e dentro dessa questão da alimentação saudável, intensificar a ingestão de alimentos ricos em nutrientes antioxidantes, que aí vocês vão ver por que a importância dos antioxidantes. Quanto à atividade física, a ciência ela vem demonstrando cada vez mais os benefícios da atividade física, e isso em qualquer tipo de problema, de patologia ou em qualquer idade,
na promoção da saúde dos indivíduos e também na liberação de substâncias que são responsáveis pela sensação de bem-estar e prazer. Então, os benefícios ao se iniciar uma atividade física, eles são muito presentes, porém a maioria não são alcançados de imediato, então é preciso realmente ter paciência. Por isso, não se deve desistir da prática, né, da atividade física e incorporá-la como um estilo de vida que seja contínuo, que não seja esporádico. Quanto à atividade, uma atividade de leve a moderada intensidade, ela é recomendada para todas as idades e a regularidade dessa prática, ela faz muita diferença. Então, é recomendado mesmo se movimentar diariamente nas mais variadas formas e modalidades de atividade física. Por exemplo, uma caminhada de até 30 minutos, 5 dias por semana, já é um bom começo e traz muitos benefícios. E ela também é excelente, vai funcionar como ferramenta para o controle do estresse e para o combate aos radicais livres provenientes do estresse. Então, a prática da atividade física, ela melhora muito mais as chances de se livrar do cigarro, uma vez que ela ajuda a prevenir as recaídas e funciona, assim, então, como uma forte aliada. Também são outros bons exemplos de prática de atividade a dança, exercícios de alongamento, a flexibilidade, outras técnicas de relaxamento, práticas recreativas, até mesmo a execução de tarefas domésticas também ajuda, porque isso já ajuda no metabolismo basal. E tudo isso constitui comportamento corporal que afasta os indivíduos da inatividade e livra da vida sedentária, como também ajuda realmente nesse resgate aí, no combate aí ao vício. É importante identificar também quais as práticas de atividade física que mais agradam, para que as pessoas não se sintam obrigadas a fazer o exercício, isso acaba não gerando muitos benefícios, e incorporá-la na rotina, escolhendo aquela que mais vai proporcionar prazer. Quanto à alimentação, como eu falei no início, a gente não tem uma alimentação muito específica, uma orientação específica para aqueles pacientes que estão aí lutando contra o tabagismo. E não são necessárias dietas e privações para uma alimentação saudável também, nem para a manutenção do peso. Então, se a preocupação é com medo de engordar ou com a necessidade de emagrecer, é preciso rever os alimentos que são escolhidos e evitar mesmo o excesso das calorias. Esses objetivos, eles acabam sendo alcançados com equilíbrio, tanto com o que se ingere, quanto com o que se queima de calorias. Então, por isso, a forte associação entre a prática de atividade física e a alimentação. Então, dessa forma, as recomendações nutricionais para aquelas pessoas que iniciam o tratamento antitabagismo são realmente as mesmas para os indivíduos saudáveis, com destaque para recomendações de alguns nutrientes que a gente já falou, que são realmente as fontes antioxidantes. Como a nossa capacidade de queimar calorias com atividade física ainda é bem limitada e as pessoas não têm realmente essa forte tendência para a atividade física, o que vai fazer uma diferença bem mais forte é a correta maneira da gente se alimentar. Então, rever a alimentação, ela vai ser uma prioridade mesmo para aqueles que pretendem parar de fumar definitivamente. O segredo acaba estando em algumas atitudes básicas, como, por exemplo, orientar para que se evite o excesso de calorias nas refeições, então, escolher os alimentos adequados para esses pacientes. Orientar quanto à importância de se fazer os lanches, né? Então, de se fazer 5 refeições diárias, sendo os 2 lanches, tendo alimentos que realmente proporcionem nutrientes. Preocupar-se com essa variação dos alimentos oferecidos. Então, quanto mais colorido for o prato, maior será a quantidade de nutrientes ofertados. A importância de incentivar a atividade física. Evitar o excesso dos alimentos, né? Não comer mais do que se gasta. A fonte excessiva das calorias, ela é encontrada nesses alimentos ricos em gorduras, principalmente nos alimentos de origem animal, que apresentam gordura saturada
e nos alimentos industrializados que contêm as gorduras trans, eles são produtos que realmente acabam oferecendo realmente esse excesso de calorias. É importantíssimo ler os rótulos dos alimentos para saber o que você está comprando, o que você vai estar consumindo. Alimentos que possuem grande quantidade de açúcar também são muito calóricos, então evitar refrigerantes, doces, bolos, sorvetes, chocolates, farinhas, cereais refinados. O consumo, no caso dos doces, ele pode ocorrer de forma moderada, mas é importante se manter ativo. Então, a melhor sobremesa realmente acaba sendo o consumo de frutas, que além de serem ricas em fibras, também são fontes de vitaminas e minerais, principalmente de antioxidantes. Procurar consumir mais verduras e legumes, preferir as carnes brancas ou magras e evitar as carnes mais gordurosas, retirar a pele da galinha ou do frango antes de cozinhar, comer mais peixes, preferir essas carnes na forma de cozidos, grelhados ou assados. Com relação à escolha dos lácteos, preferir produtos desnatados ou semidesnatados, preferir queijos brancos, evitar os queijos com muita gordura. Nos lanches, enfatizar o consumo das frutas, tá? Evitar o uso de alimentos que só vão oferecer calorias. Optar também pelos as fontes de carboidratos, mas sendo de grãos integrais. Muito cuidado com as bebidas alcoólicas, já que há uma forte associação entre a ingestão de bebida alcoólica e o uso do cigarro. Da mesma forma, há uma forte associação entre o consumo do café e o uso do cigarro. Então, se há um vício, se o vício de fumar está associado ao consumo do café, evite também o consumo do café, troque pelo chá. Porque isso, essa associação, se você vai fazer o café e lembra do cigarro, isso pode até aumentar o risco da recaída pelo fumante. Então, evitar realmente. E é importantíssima a ingestão de água, a ingestão adequada da água, além das fontes alimentares. Além das preservações alimentares. Com relação ao antioxidante que eu falei desde o início que a gente deve concentrar muito aí essa importância do antioxidante. Vocês sabem me dizer qual a importância, então, do consumo desses alimentos antioxidantes na dieta antitabagista? Então, como sabemos, nesse tratamento para esses pacientes que combatem o uso do tabaco, toda ajuda ela é muito bem-vinda nessa luta. Então, e o auxílio das escolhas alimentares vai estar aí sendo um forte aliado. Por isso, convém muito apostar num cardápio rico em propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, e com um aporte maior de vitaminas A e C, além dos minerais como zinco e selênio. Uma vez que esses nutrientes eles ajudam muito na eliminação da nicotina pelo corpo, e é um processo que envolve persistência e mudança completa dos hábitos. Então, essas mudanças auxiliam no combate também de doenças relacionadas ao fumo. Então, ajuda no combate ao câncer de pulmão, no combate a efezemas, impotência sexual e outros diagnósticos. Então, aí vocês podem entender a importância das vitaminas antioxidantes. O processo da nicotina acaba liberando produtos que realmente fazem mal ao corpo, e os antioxidantes vão atuar aí ajudando a liberar essas substâncias que agridem ao corpo. Então, alimentos como sardinha, atum, chia, linhaça, nozes, também por apresentar uma concentração elevada de ômega 3, também melhora na questão da função respiratória. As fontes de vitamina A, como espinafre, manga, mamão, ovo, tomate, batata doce, cenoura, ajudam nesse combate dos radicais livres, muito produzidos durante o ato de fumar, além também de fortalecer o sistema imunológico. E as fontes de vitamina C, como as frutas, laranja, cerola, morango, kiwi, goiaba, caju, além de brócolis, junto também com a vitamina A, que por ser um outro antioxidante, vai ajudar aí
nesse combate aos radicais livres e também nessa melhora do sistema imunológico. Então, fumar, além disso, o ato de fumar, ele também faz diminuir os níveis de vitamina C. E isso acaba predispondo a um maior risco de aparecimento do câncer de pulmão. Então, a grande importância aí das vitaminas antioxidantes. Nessa questão do combate aos radicais livres liberados durante o fumo, né, o ato de fumar, e a proteção contra o sistema imunológico. E também focando aí na importância do ômega 3, né, do ácido graxo poliinsaturado ômega 3, que ele ajuda, melhora essa questão da função respiratória, que é muito comprometida devido ao ato de fumar. Então, importantíssimo aí a gente estar focando nesses nutrientes, né, nos ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, e nas fontes antioxidantes, para a prevenção realmente do câncer de pulmão. Então, a gente segue todas as orientações, né, comuns para os indivíduos saudáveis, principalmente onde é que a gente pode buscar isso no Guia Alimentar para a população brasileira, a gente tem todas as recomendações e orientações, e, além disso, focar aí nesses nutrientes, ácidos graxos poliinsaturados, ômega 3, e vitaminas como minerais antioxidantes. Essa web, pessoal, realmente ela é bem objetiva, ela é bem reduzida, e o objetivo realmente de fazer essa web foi porque na atenção básica há um programa, né, de combate ao tabagismo, e poucas pessoas entendem realmente a importância da nutrição para ajudar esses pacientes no tratamento. A maioria deles é acompanhada só por enfermeiro, pelo médico, né, que ajuda aí no tratamento, ou até mesmo pelo psicólogo. Mas esquecem também da importância do nutricionista aí nessa atuação no tratamento, já uma vez que o combate ao tabagismo, a cessação do tabagismo está fortemente ligada a esse ganho de peso, que muitas vezes não é bem visto por esses pacientes. Realmente, os pacientes têm medo de ganhar peso e não entendem por que estão ganhando peso. Então, essa web, ela acaba nos esclarecendo o motivo desse ganho de peso, né, que acaba sendo comum, porque eles acabam perdendo muito peso por causa da nicotina. Então, é comum esse ganho de peso, e não é normal que haja um ganho de peso excessivo quando há realmente essa compensação com relação ao alimento, por causa do fato de deixar o cigarro. Então, a orientação adequada para os indivíduos que estão na luta para parar de fumar realmente é procurar um especialista, né, para que ele faça um cardápio que seja o mais variado possível de acordo com suas características. Então, os serviços de saúde, eles devem atentar para a possível associação dessa condição de baixo peso, né, e encaminhar esses pacientes para os profissionais e serviços especializados. Então, o profissional nutricionista, ele acaba contribuindo também no tratamento, porque ele auxilia diretamente no controle do peso e também combate os desajustes nutricionais. Uma vez que a gente observou que, por causa desse medo do ganho de peso, muitos pacientes podem desenvolver até anorexia, bulimia. Então, tudo isso pode comprometer ainda mais o estado de saúde desses pacientes. Então, a gente deve... E outros fatores que a gente observou também, que se o paciente não tem esse acompanhamento nutricional, ele pode chegar a desenvolver obesidade, diabetes. E eu já vi casos de pacientes realmente que apresentaram isso, que deixaram de fumar, alcançaram o sobrepeso e, consequentemente, evoluíram aí para desenvolver o diabetes e a hipertensão. Então, por quê? Porque não teve um devido acompanhamento do profissional nutricionista, não teve um incentivo à prática da alimentação saudável, nem à prática da atividade física. Então, essa web realmente não nos direciona para uma oferta de uma dieta-chave, de um padrão alimentar-chave, né, de uma avaliação nutricional-chave específica para esses pacientes que combatem o uso do tabaco, mas sim nos esclarece
por que há ocorrência, né, dessa tendência do ganho de peso para esses pacientes, e nos direciona. Realmente, a orientação, as recomendações são aquelas mesmas para os indivíduos saudáveis, mas que devemos dar o enfoque para o incentivo, né, para a alimentação de fontes de vitaminas antioxidantes, fontes de vitaminas e minerais antioxidantes e fontes de ácidos graxos poliinsaturados ômega 3, né, pensando aí na melhora do sistema imunológico, no combate aos radicais livres, né, que são fatores que predispõem ao câncer, e na melhora da função respiratória desses pacientes. Então, eu quero agradecer a presença, né, de quem pôde assistir. Desculpem mais uma vez pelo atraso, a gente teve um probleminha aqui no sistema. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas. Aqui está o e-mail de contato para quem quiser mandar sugestões de webs. Eu queria muito que vocês mandassem sugestões de web para a gente. Quem quiser realizar teleconsultoria pode estar tirando dúvidas, né? É só acessar o nosso sistema de teleconsultoria. Para os profissionais, agora sim, a teleconsultoria ela só pode ser feita pelos profissionais, né, que são cadastrados. Então, acessar aí o teleconsultoria.telesaude.frn.br, vocês podem realizar as teleconsultorias. Mas quem quiser assistir não precisa ser cadastrado, ser profissional de saúde cadastrado, qualquer pessoa pode assistir, tá? E eu quero agradecer a presença, pedir mais uma vez desculpas pelo atraso. Próxima semana a gente tem mais uma web, que será realizada na sexta-feira. E eu agradeço novamente a presença, tá? Então tenham todos um bom dia e um bom fim de semana.